Amigos e companheiros, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. A nossa reflexão de hoje vem do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 9, intitulado O Mensageiro do Amor. Num breve resumo, é uma passagem na casa de Simão Pedro, onde Jesus costumava reunir-se com os discípulos e outras pessoas. E eles estavam a falar sobre a supremacia, a preponderância de quem tem instrução, intelectualidade, sabedoria, os sábios da terra. E Jesus toma a fala para trazer orientações e vai contando uma história acerca da ignorância e a perversidade que dominava o coração das pessoas. Ele vai nos falar das tentativas de Deus, nosso Pai Maior, em ajudar a humanidade daquela época, conscientizando-os de que uma sociedade melhor seria possível mediante a transformação de valores fundamentada no senso de justiça, no respeito mútuo e no bem comum, que inevitavelmente levaria o homem e o seu planeta a uma posição moral e espiritual mais elevada, já que todos eles, os emissários, tinham habilidades humanas admiráveis. Então ele fala que o Pai enviou o primeiro emissário. Era um professor que veio com a missão de entregar gloriosa mensagem de vida eterna. Porém, fracassou, porque apaixonou-se pelas obras da inteligência e se afastou da multidão, por considerar-se muito à frente das ideias e entendimento do povo, e passou a olhá-los com desprezo. O Senhor, então, enviou o segundo emissário, um médico que refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelos enfermos importantes e que podiam pagar pelos seus serviços, sem se preocupar com o resto da população. Era indiferente às necessidades e às dores destes. Via apenas a si mesmo e o pequeno grupo que formou e também fracassou. O Senhor, mais uma vez, envia o terceiro emissário, um mensageiro guerreiro célebre, que veio com o compromisso de proteger e auxiliar, mas envolveu-se com aqueles que podiam pagar grandes recompensas pela sua ajuda, homens astuciosos e vingativos. O povo pobre só servia mesmo para aplaudir os dominadores e sanguinários, pensava ele, e também fracassou. Então o Senhor enviou um quarto mensageiro, um primoroso artista, músico com grande conhecimento dentro de sua área, mas também isolou-se dentro dos salões ricos e fartos, porque suas composições musicais embriagavam de prazer os homens provisoriamente felizes financeiramente e de destaque social. Não se sensibilizava diante do povo que ele considerava ignorante e fracassou também em sua missão. Todos esses sábios falharam no mesmo ponto, inebriando-se com os prazeres materiais e efêmeros, deram de ombros com as suas missões e desperdiçaram sua breve existência no plano terreno. Eles tinham a asa da intelectualidade,
da sabedoria da instrução, dos conhecimentos técnicos e científicos. Mas seus valores éticos morais ainda não estava desenvolvido, porque é preciso esforço próprio para realizarmos através de nossas próprias decisões. Todos temos habilidades. Elas foram desenvolvendo-se ao longo de nossas existências. Por menores que pareçam, elas nos pertencem. São suficientes para que as mobilizemos a fim de agirmos de forma consciente e eficaz. Se nossas ações são altruístas, estamos utilizando-as para o nosso desenvolvimento moral, para que alcancemos assim a plenitude. É uma realidade comum ainda nos dias de hoje. A semelhança com estes não é mera coincidência, porque de tudo aquilo que ainda vamos aprender ao longo dos séculos, seja na matéria ou fora dela, não podemos esquecer que somos hoje a mesma humanidade que tornou o mundo como ele é. O professor, o médico, o guerreiro ou o artista pode ser qualquer um de nós. E então, voltando a Jesus, ele continua falando. E foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro mensageiro enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão, e decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar, sem reservas, os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. E foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível com plena vitória na divina missão de que for investido. E concluiu Jesus com expressivo acento na voz: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino, mas,
em toda parte. Quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Isso nos lembra quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento. E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua vontade, de todo o teu espírito. E acrescentou: e a teu próximo como a ti mesmo. O quinto mensageiro, ele é todo amor, apieda-se de todos, ora. Quem é piedoso tem compaixão do sofrimento alheio, tem empatia. Ao ver uma pessoa caída, sofrendo, ela não consegue ir embora, dar as costas, afastar-se, sem tentar ajudar naquilo que a pessoa necessita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 17, os Espíritos falam que a piedade é a virtude que mais aproxima os homens dos anjos, pois ela é a irmã da caridade que vai conduzi-los a Deus. O mensageiro do amor age em benefício geral de todos, servindo, desculpando, perdoando a todos pela ignorância no bem, devido à pouca evolução que possuem, e com amor realiza a sua missão, nos ensinando que também podemos fazer algo de especial na vida de alguém. Podemos não servir a uma multidão, mas o pequeno grupo em que vivemos podemos fazer a diferença. Irmão Lázaro, ou Espírito Lázaro, no capítulo 11, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, ele diz que o amor resume de forma completa toda a doutrina de Jesus, porque ele é o sentimento mais elevado e sublime que existe. Há um texto na internet eu achei interessante. O autor é desconhecido, mas vale a pena ler. E eu peço licença a vocês para poder fazer a leitura. Ela começa assim: há uma lenda de que, sem fazer parte da revelação, nos ensina o que Deus espera de nós. Dizem que houve um quarto rei mago que também viu a estrela brilhar em Belém e decidiu segui-la. Como presente, pensou em oferecer ao menino um baú cheio de pérolas preciosas. No entanto, em seu caminho, ele encontrou várias pessoas que estavam pedindo sua ajuda. Este rei mago os assistiu com alegria e diligência, e ele deixou a cada um deles uma pérola. Mas mesmo assim, isso estava atrasando sua chegada e esvaziando seu baú. Ele encontrou muitos pobres, doentes, aprisionados e miseráveis, mas ele não podia deixá-los sem supervisão. Ele ficou com eles por um bom tempo, o suficiente para aliviar a dor de cada um, e depois partiu, quando foi novamente abordado por outro desamparado. Aconteceu que, quando finalmente chegou a Belém, os outros magos não estavam mais lá, e o menino fugira com seus pais para o Egito, porque o rei Herodes queria matá-lo. O rei mago continuou procurando-o, sem a estrela que o guiara antes. Ele procurou.
e dizem que ele passou mais de 30 anos viajando pela terra, procurando a criança e ajudando os necessitados, até que um dia chegou a Jerusalém, justamente no momento em que a multidão enfurecida exigia a morte de um homem pobre. Olhando aquele homem, ele se impressionou com a fisionomia. Entre dor, sangue e sofrimento, pôde ver em seus olhos o brilho daquela estrela. O pobre miserável que estava sendo executado era a criança que ele havia procurado por tanto tempo. A tristeza encheu seu coração, já velho e cansado pelo tempo. Embora ainda guardasse a pérola na bolsa, era tarde demais para oferecê-la. A criança, que agora, transformada em homem, pendia de uma cruz. Ele havia falhado em sua missão e, sem mais para onde ir, ficou em Jerusalém para esperar a morte chegar. Apenas 3 dias se passaram quando uma luz ainda mais brilhante do que 1000 estrelas encheu seu quarto. Foi o ressuscitado que veio ao seu encontro. O rei mago, caindo de joelhos diante dele, pegou a pérola que ficou e estendeu-a a Jesus, que espiritualmente a segurou e carinhosamente lhe disse: "Você não falhou. Pelo contrário, você me encontrou por toda a sua vida. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava com fome e você me deu comida. Eu estava com sede e você me deu o que beber. Eu fui preso e você me visitou. Eu estava em todas as pessoas pobres que você assistiu no seu caminho. Muito obrigado por tantos presentes de amor." Esse texto, ele transformou-se também em um filme. E é fácil encontrar no YouTube. Ele leva o nome, ou traz o nome de O Quarto Sábio. Vale a pena assistir, meus irmãos. Tenho certeza que vai emocionar. E para concluir, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no último parágrafo do item 5, o Espírito de Verdade diz o seguinte: "Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo." Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele encontramos são de origem humana. Do além-túmulo, que muitos acreditam vazio, vozes gritam: "Irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da incredulidade." Por isso, meus irmãos, estamos todos de volta. Já sabemos que há coisas que só se resolvem na terra, na matéria, quando reencontramos no corpo de carne igual aos nossos outras pessoas a quem devemos uma satisfação, com quem temos compromisso e a quem prometemos amar. Emmanuel dizia através de Chico Xavier que 100 anos é um relâmpago na eternidade, para nos lembrar que muitas vezes 100 anos não são suficientes para o resgate de uma dívida, para amar quem precisa do nosso apoio.
para que possamos estender as nossas mãos àqueles que se dirigem a nós. E essa mensagem que Jesus nos traz, ela é rica, ela é bonita, ela nos convida a refletirmos como estamos e se estamos realizando o que há de melhor. Conhecemos a nossa missão? Qual será a nossa missão? Nós estamos no movimento espírita, eu sempre falo, nós temos hoje o conhecimento da doutrina dos espíritos, nós participamos das tarefas da nossa casa de amor, e essa passagem, ela me traz fortemente a lembrança das nossas manhãs de sábado, no grupo do social, onde trabalhamos com grupos de assistidas da nossa casa, e justamente no mês de outubro, onde, após a prece, a nossa companheira Mirtes, ela olha para todos ao redor da mesa, sorri e diz: está chegando o Natal e contagia todos. Os olhos de Eda brilham, a energia espalha-se e a esperança renasce. É o momento de trocarmos ideias acerca do que podemos preparar, de como podemos estar próximos daqueles que são assistidos da nossa casa. Como nós podemos auxiliar, levando até eles um mantimento, uma roupa, um calçado, um olhar, um sorriso. Qualquer que seja aquilo que movimenta em nós a caridade. Fora da caridade não há salvação. Não é assim? Então é o momento que nós somos convidados a levarmos essa energia a todos os nossos companheiros para movimentarmos a caridade, o amor em ação, para poder nos prepararmos para ofertar a estes que batem à nossa porta e que nós não sabemos como Jesus chegará até nós. É a oportunidade que nós temos de realizar com alegria essa tarefa. Este ano, nós ainda na incerteza pelo distanciamento social, é possível que não tenhamos essa confraternização como nos anos anteriores. Mas uma coisa eu tenho certeza, ela vai acontecer. Porque nós todos vamos nos movimentar para que esta alegria, esse renascer da esperança, esse sorriso que possamos dar para cada um deles, aconteça. Nós vamos espalhar otimismo e confiança. E como o quarto mago, seremos também aqueles que desejam dar continuidade ao seu trabalho. E todas as vezes que ajudarmos alguém ao longo dessa caminhada chamada vida, estaremos aprendendo, servindo e amando. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz, hoje e sempre.